O Christian Horner caiu, não é mais o chefe da Red Bull e eu tive que vir aqui para uma edição extraordinária para tentar ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo dentro da equipe Red Bull. Já se sabia que ele estava se segurando por um fiozinho, né? Mas o que será que cortou esse fiozinho? Acho que essa é a grande dúvida do momento. Porque é muito incomum, principalmente em uma equipe do tamanho da Red Bull, trocar de chefe de uma hora para outra, no meio da temporada. Nem foi nas férias de agosto, foi entre uma corrida e outra. É claro que a Red Bull nunca tinha trocado de chefe, né? O Christian Horner estava desde o começo, há 20 anos na equipe. Então é uma decisão enorme. E claro, não é uma decisão com um único motivo. Ela começa lá atrás, no começo do ano passado, mas ele foi sofrendo vários desgastes e parece que alguma gota d'água aconteceu para essa decisão ser tomada depois do GP da Grã-Bretanha, porque não era algo que nós tínhamos como certo. Não se falava no paddock, ele vai cair agora. Não, ele estava numa situação difícil, mas não era como se a decisão já tivesse sido tomada. Parece que realmente alguma coisa aconteceu. O que poderia ter acontecido? Desde o começo do ano passado, ele passou por uma investigação interna por causa de uma denúncia de uma funcionária por importunação sexual. Essa denúncia foi julgada internamente de um jeito que gerou muitos questionamentos. Ele foi liberado internamente, mas essa funcionária levou o caso à Justiça Comum por meio de uma ação trabalhista, que ainda vai a julgamento. Eu volto nesse ponto depois. Quando chega esse momento, no começo do ano, a Red Bull já está passando por um processo de fratura. O Dietrich Mateschitz, fundador da Red Bull, havia morrido em outubro de 2022. Com a morte dele, sem a sua presença, vários valores dele dentro da Red Bull foram sendo deixados para trás. A empresa passou a ficar mais corporativa e também mais dividida. De um lado, o braço austríaco da Red Bull, liderado pelo filho dele, Oliver, CEO da Red Bull GmbH. Do outro, o lado tailandês, ao qual o Christian Horner se aliava. Quando esse escândalo da importunação sexual estourou, o Horner percebeu que, do lado tailandês, isso não tinha um impacto tão grande quanto os resultados que ele apresentava na pista. Ele dizia, olha o que eu fiz com essa equipe, ela veio do nada, era desacreditada e virou essa gigante que é hoje. Isso era o suficiente para segurá-lo no cargo. Sempre se ouviu que o pessoal da Tailândia nunca se importou tanto com esse caso de importunação sexual, que era algo importante principalmente para o lado austríaco. Pois bem, ele conseguiu se segurar. O Verstappen tem a ver com a queda? Agora começa um ponto interessante que pode ter levado ao que aconteceu agora. O pessoal da turma do Verstappen, empresário, pai e Helmut Marko, começou a trabalhar para tentar se livrar do Horner, aproveitando esse momento de desgaste. Daí surgiram aqueles arquivos no Google Drive que foram vazados com supostas provas daquele caso e tudo mais. Tudo isso estaria relacionado a essa tentativa desse grupo de tirá-lo do poder. Mas não deu certo na época, porque ele ainda tinha o apoio dos tailandeses. Aí começaram os boatos. O Verstappen vai para Mercedes, vai para Aston Martin, etc. Tudo isso era tentativa de pressão para forçar a saída do Horner. Essas conversas voltaram com força no começo de junho, no GP da Espanha. A leitura era de que isso servia para colocar mais pressão sobre o Horner, principalmente porque o apoio dos tailandeses já não era mais tão forte. Por quê? Porque o time está indo ladeira abaixo. Uma possibilidade é que essa pressão tenha dado certo para manter o Verstappen na Red Bull até o final do contrato dele, 2028. Outra possibilidade é que o Horner tenha feito uma jogada errada no tabuleiro, tentar se livrar do Helmut Marko e colocar o Vettel no lugar. Nada contra o Vettel, mas o problema era mexer com o Marko. O Verstappen tem fidelidade com o Marko. Então, se o Horner tentou tirá-lo no momento em que já estava perto do checkmate, foi o pior movimento possível. Os erros de gestão do Horner. Como a situação chegou a esse ponto? O Horner foi uma peça fundamental para todas as conquistas da Red Bull. Como ele foi perdendo o poder até ser demitido da equipe? Bom, o chefe de equipe precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos e tomar decisões estratégicas, pensando no futuro. O Horner queria deixar como legado o seguinte: transformar uma marca de energético em uma campeã da Fórmula 1 e depois tornar a Red Bull uma construtora de motores.
Esse plano de motores foi extremamente ambicioso. Ele ganhou várias brigas políticas na FIA, na Fórmula 1 e com a Liberty Media para criar um ambiente favorável para isso. A Red Bull vai lançar seu próprio motor no ano que vem. Mas nesse caminho, o Horner cometeu erros. O primeiro desgaste foi na forma como ele lidou com a parceria com a Porsche. Ele perdeu esse acordo e teve que costurar às pressas um com a Ford. Depois começaram a sair nomes importantes da equipe. O Rob Marshall, que hoje é peça-chave na McLaren, estava encostado na Red Bull. A McLaren ofereceu milhões e o levou. O Horner disse, ele não estava contribuindo tanto, mas o fato é que o Marshall tinha uma ideia de como lidar com pneus em alta temperatura e a Red Bull não o escutava. A McLaren escutou, e olha onde está agora. Isso foi antes do caso de importunação sexual. Depois veio o Adrian Newey. Ele não gostou do caso, é um cara das antigas. Mas também havia o lado técnico. Ele sentia que estavam dando muito poder ao Pierre Vacher, diretor técnico, e ele, Newey, não estava sendo pouco ouvido. A Red Bull focou muito em performance de pico, fazer a pole e liderar na frente, mas isso atrapalhou o desgaste de pneus. E quem estava indo bem com pneus? A McLaren. O carro da Red Bull foi ficando cada vez mais difícil de guiar. Só o Verstappen conseguia lidar com ele. O segundo piloto, Pérez, já alertava isso lá em 2023, mas não era ouvido. Depois, em setembro, ele recebeu um pedido de desculpas da equipe. Você estava certo. Depois disso, o Newey saiu. O Jonathan Whitley também saiu. Ele tentou se posicionar como futuro chefe da equipe, mas errou a jogada e perdeu espaço. Foi para a Audi. Além deles, a Red Bull perdeu o chefe de estratégia, que foi para a McLaren, o chefe de mecânicos, que foi para a Sauber, Audi. Até os pitstops pioraram. Foram várias perdas que minaram o apoio que o Horner ainda tinha. E aí algo foi a gota d'água. O futuro. Agora resta saber o que o Verstappen vai fazer. Será que ele já decidiu sair? Será que ele vai ficar porque o Horner saiu? Essas são as grandes perguntas. Talvez eu volte com outra edição extraordinária nas próximas semanas. Dizem que a Ferrari se interessa pelo Horner, mas ao mesmo tempo, o julgamento da ação trabalhista vai acontecer no ano que vem. E o que eu tenho ouvido há semanas é que isso pode ser muito pesado para o Horner, pelas coisas que podem vir à tona. Vamos ver o que vai acontecer.